Olá, me chamo Camila e sou estudante do 4º ano de Ciências Sociais da Unioeste de Toledo. E hoje eu vim aqui falar sobre movimentos feministas e as suas principais vertentes. Meu objetivo é que você, ao final desse vídeo, tenha uma noção geral das diferentes ideias que compõem esse movimento. Então vamos começar. Falamos de movimentos feministas no plural porque não é um movimento uno, possui diferentes ideias e correntes. Veremos em linhas gerais alguns momentos pontuais ao longo da história. Bom, foram convencionadas 3 ondas do feminismo, que foram 3 grandes momentos de expressão desse movimento. É importante ficar claro que de uma onda para outra não houve uma ruptura, elas coexistem. Esse é apenas um recurso didático para a gente explicar em qual momento qual ideia estava mais influente. Então, a primeira onda do feminismo vai ocorrer lá no fim do século XIX e início do século XX, também chamado de feminismo liberal, porque era fortemente influenciado pelas ideias do iluminismo, que eram ideias como liberdade e igualdade universal. Nessa época, a luta principal era em torno do direito ao voto, dos direitos políticos e de ter uma vida pública. Até certo momento, o movimento feminista e abolicionista caminhou junto, até que houve uma ruptura, porque os homens negros estavam próximos de alcançarem o direito ao voto antes das mulheres, e isso exacerbou o racismo das mulheres brancas, que não queriam perder o seu status sobre os homens negros. Nesse momento, as mulheres negras ocuparam um lugar de invisibilidade, porque no movimento negro se falava de homens negros e no movimento feminista se falava de mulheres brancas. Surge então a necessidade delas reivindicarem seu espaço de luta, e surge então o movimento feminista negro. Um dos principais nomes do feminismo negro foi a Sojourner Truth, uma ex-escrava, que em 1851 vai proclamar um discurso na Convenção de Direito das Mulheres em Ohio. Na ocasião, o seu discurso critica tanto a visão patriarcal de que as mulheres eram por natureza inferiores, quanto a visão das feministas brancas, que viam a categoria mulher como uma essência única, excluindo diferentes vivências. Após a conquista do voto, o movimento feminista esfriou, porque as mulheres brancas acreditaram que já haviam conquistado seus direitos e as mulheres negras passaram a se dedicar ao movimento negro. Até que em 1960 esse debate ressurge, porque as mulheres começaram a perceber que apenas conquistar os direitos políticos não significava conquistar a sua emancipação definitiva. E aí temos a segunda onda do feminismo e o feminismo radical. Nesse período, as mulheres começaram a perceber que as experiências vividas em casa ainda eram muito desiguais e as experiências no privado eram um reflexo da sociedade. Por isso, um emblema bem forte dessa época era o pessoal é político. O feminismo radical se dedicou a criar um sujeito político para a luta feminista, e então elas concebem a categoria mulher. E elas vêm a definir essa categoria como universal, porque a mulher compartilhava, as mulheres compartilhavam essa subordinação aos homens. Então, essa característica tinha o poder de unir todas as mulheres, rompendo barreiras históricas e geográficas. Outro ponto importante é que as teóricas desse momento se dedicaram a tentar descobrir as origens do patriarcado. Aqui é importante a gente falar das contribuições de Simone de Beauvoir e a sua obra O Segundo Sexo, publicada em 1949. Essa obra fala a respeito da vivência feminina de uma perspectiva filosófica existencial. E apesar de Simone de Beauvoir não se enquadrar no movimento, é inegável que a sua obra influenciou o feminismo radical. Também falarei de 2 teóricas que se destacaram nesse período. Shulamit Firestone e Kate Millett publicam em 1970 A Dialética do Sexo e a Política Sexual, respectivamente. Firestone argumenta que a desigualdade feminina está pautada na sua condição biológica. Então, para a mulher alcançar a emancipação, ela teria que assumir total controle sobre o seu corpo, inclusive sobre os meios de reprodução. Ela até reconhece que há uma construção cultural em volta do corpo, mas a sua análise dá ênfase à condição biológica como causa da desigualdade. Já Kate Millett vai explicar a subordinação feminina nas relações de poder construídas social e culturalmente. Ela afirma que o patriarcado se organiza através de um rol de normas que vai definir como as mulheres e os homens devem se comportar. Na sua visão, os dados biológicos não são determinantes, mas ainda assim eles anunciam um destino.
Aqui a gente pode ver que se estabelece uma dicotomia entre sexo e gênero em relação à dicotomia natural e cultural. Bom, então agora vamos dar um salto lá para os anos 1980, a terceira onda do feminismo, que vem forte até hoje. E eu vou falar desse momento a partir de duas críticas fundamentais que essa corrente vai fazer ao feminismo já existente. Primeiro, a respeito da interseccionalidade, que seriam categorias que aludem à multiplicidade de diferenciações que, articulando-se a gênero, permeiam o social. Aqui vai retomar as questões apresentadas anteriormente pelo feminismo negro, de que existem diferentes tipos de mulher com diferentes vivências e que por conta disso vão experimentar de diferentes formas a subordinação masculina, e isso não pode ser descartado. A primeira teórica a inaugurar esse termo é Kimberlé Crenshaw, partindo de uma visão sistêmica. Ela relaciona as diferenças com desigualdades, que limitando o sujeito vão podando as suas possibilidades de ação. Mas essa não é a única forma de compreender a interseccionalidade. Avtar Bra, partindo de uma visão construcionista, vai dizer que precisa diferenciar o momento em que a diferença constrói uma desigualdade e do momento em que a diferença constrói uma diversidade. E dentro desse contexto, a diferença pode vir a ser uma possibilidade de ação e não uma limitação. Já a segunda crítica diz respeito à dicotomia sexo-gênero em relação à dicotomia natural e cultural. Judith Butler é uma filósofa super importante nesse tema, pois ela vai mostrar que o simples fato de a gente dar importância a uma diferença do corpo específica já é algo cultural. Por isso, o sexo é aqui também interpretado como uma construção cultural, sendo sexo e gênero a mesma coisa, ambos construções culturais. Além de que, Butler também contribui para a teoria queer e faz uma crítica à construção da identidade do sujeito na política feminista moderna, porque o fato de você definir o que compõe um sujeito implica em excluir todos os outros que não se enquadram nesses parâmetros. Enfim, essa foi uma explanação geral e breve para que você entenda quanto esse movimento é extenso e diverso. Caso tenha interesse em aprofundar algum dos tópicos, eu deixarei as referências desse vídeo todas nas descrições. Muito obrigada a quem chegou até aqui e acompanhe os nossos próximos vídeos.